Como é que eu vou achar, mano? Fica tranquilo aí, Felipinha. Tô tranquilo. Achei já. O Wilber falou assim, ó. Tata Jorge disse que iria falar dos Exus que não se vê mais nos dias de hoje. Irá falar sobre isso ainda? Quando eu falo assim, o Exu era conhecido na década de 70, na década de 60. Então, aquela linha, ela tinha uma maior envergadura de presença. Os mais antigos falam o seguinte, o transe ali como entidade, dependendo dessa linha, além de ser exaustivo, além de exaurir muita parte física, você sempre tem a contraparte. Então vou dar um exemplo. Às vezes quando eu escolho, é porque tem coisa que eu não quero, né, sair da linha. Exu Marabá. Exu Marabá não é marabô, tá? Marabô é uma coisa, Marabá é outra coisa. Uma coisa muito forte nessa linha é trabalhar com aspectos de doença mental. Então essa é uma linha que eu posso direcionar tanto para auxiliar um caso, quanto para apertar, quanto para potencializar. Então corporalmente, esse cara manifestado, ele também pode potencializar coisas de aspecto mental, como aliviar. Uhum. No risco a gente fala o quê? Vai devagar. Sim. Não faz muito, porque corporalmente sente. Entidades da Calunga que se popularizaram. Exu do cemitério isso, Exu do cemitério aquilo. Família dos Caveiras, que ganhou uma grande envergadura no Brasil também. Eu tô lidando com entidades que estão ali no... E outra, tá? Esquece assim, porque é uma roupagem dentro de um arquétipo. Por favor, é preciso entender o status energético do que tem ali. Então, se um cara sumiu, ou ele vai sumir porque não existe uma qualidade de transe, ou ele vai sumir porque o culto foi desaparecendo a ele. E aí tem uma frase antiga, e eu lembro também daquele seriado, Deuses Americanos, que falava assim, um Deus não lembrado, não alimentado, é um Deus morto. As linhas não morrem, mas há uma tendência delas se afastarem. Aí você fala, por que é muito comum ver principalmente tranca-ruas, veludo, morcego? Porque essas linhas elas foram tomando uma proporção e a hora que entra nessa questão de se popularizar, elas vão tendo uma relação assim muito ampla. Uhum. Então, não é que é mais fraco, é menos. Não, se popularizou, abriu mais. E na divisão dos reinos, as principais entidades do reino das encruzilhadas foram as que mais se popularizaram. Tranca-ruas, entre outros, e assim por diante. Aí você ouvir e fala assim, e cadê o Exu destranca tudo? Uhum. E cadê o Exu tranca-gira? Muito específico, né? Uhum. Então, eu sei, e eu já tive, por exemplo, a experiência, uma linha que eu vi pouquíssimo. E quando eu falo eu vi, não me contaram, né? Eu tive a oportunidade de presenciar. Você realmente viu? Eu vi assim, porque tem uma coisa muito bacana. Por mais que haja essa diversidade na quimbanda, a hora que você cai, põe o pé num terreiro e ninguém te conhece, aquele Exu cascudo, ele olha no teu olho, ele vem na tua direção, assim, ó. E naquele momento, ele te reconhece pela iniciação. Ele te cumprimenta. E ele fala, olha, estamos juntos, né? Então, por exemplo, Exu Corcel Negro. Eu vi 2 vezes. Estou com 44 anos. Caraca. E eu vi uma vez numa condição não iniciado e depois de iniciado. E não nas mesmas pessoas. E não vi nunca mais. Eu sou o cara, né? E já falo pra audiência, não faça isso. Eu sou o cara que vou lá bater uma oferenda e falar, seu Corcel Negro, tem alguém? Não vou. Não vou. Não vou. Se o cara já saiu de circulação, não sou eu que vou mexer. Não sou eu que vou mexer. Não sou eu que vou mexer. Entende? A mesma coisa. Aquela hora a gente estava falando dos excluídos, né? Quando a gente fala em povo de rua, povo de rua é um termo que ganhou relevância principalmente no Rio de Janeiro. Mas, cara, a gente tá falando ali. Tem alguns que falam que o próprio Zé Pilintra é um Exu. Então,
dependendo da chave que você está usando ali para identificar e organizar essas ideias, para algumas pessoas e alguns mais antigos, no reino da Lira, o cabeça do reino é Exu Zé Pilintra. Que é e dentro dessa estrutura você tem a linha de malandros. Que não é esse malandro que se popularizou no melhor estilo Zé Carioca dentro dos terreiros de Umbanda. Esse é um ponto. Então, a hora que eu olho, o povo de rua, o povo do lixo, ali está inserido no reino da Lira também. Que está falando da organização, da estrutura, tudo que está ali em volta. Então, quando eu olho, se eu conheço, ou por questões da iniciação, ou porque me foram passadas, é uma opção minha. Mexer naquilo e não mexer. E quando eu digo mexer, não é incorporar, não. Sim. Mas tem força que eu falo, ó, não quero mexer. Nem. Precisa fazer um trabalho com tal linha. Passo. Deixa quieto. Não, porque pode dar reatividade, pode sobrar e tem hora que você não quer mais.